obeso ou obesidade mórbida? Tem diferença Tem ou é a mesma diferença. coisa? A mórbida é quando a pessoa tem um peso extremamente exagerado. E esse peso, parte dele é só gordura. Porque a obesidade, olha que interessante sua pergunta. A pessoa não precisa ser muito pesada para ser obesa. Existem pessoas que com 80 quilos já são obesas. Por quê? Ele tem uma desproporção na quantidade de massa muscular em comparação com a gordura. Então, não necessariamente a pessoa precisa ser muito pesada. Eu canso de ver pessoas lá que são teoricamente leves, mas quando eu faço uma avaliação, ela tem 40% de gordura corporal. Boa parte do nosso peso é água. E um restante é massa muscular e uma carga menor de minerais. Então, se essa pessoa já tem 40% só de gordura, o que sobra? E essa pessoa é obesa. E às vezes com 80, 70 quilos. Mas olhando assim visualmente, já não aparenta. Não aparenta. É o famoso falso magro ou falsa magra. Nossa. Será que eu sou esse negócio, mano? Será que eu sou esse falso aí? Nós não estamos falando de verdades, mitos e verdades. Sim. Então, essa é uma verdade. A avaliação física, ela serve para isso. Mas você sabe que, cara, esse assunto é um assunto que eu tenho um pouco de medo de falar. Eu tô falando aqui agora porque você tá aqui. E você é sincero, né? Não, nem isso. É porque, cara, você tem propriedade de você falar, você estuda isso, você vive disso, né? Mas eu fico aqui no podcast com outras pessoas, eu fico pisando em ovos. Porque eu tô vendo que a gente tá vivendo um tempo, cara, que a gordura tá sendo exaltada, sabe? Ou ela não é exaltada. Normalizada. Ela tá sendo normalizada, entendeu? Esse dia pra trás eu chamei uma pessoa, falei, pô, que gordinho ali, vieram me chamar a atenção. Pô, mas você não pode chamar ele de gordinho, não sei o quê, ele é assim, porque tá feliz assim e tal. Falei, pô, mas eu sou gordo também, eu sou obeso mórbido. Eu sou o grau mais alto, eu posso falar disso aí, Não, mas não sei o que. Velho, isso é uma doença. Isso é uma doença, a gente tem que falar disso sim. E falar como doença, não como padrão. Não pode romantizar isso. Não dá aí. pra romantizar isso daí. Se a pessoa tá assim, ela tem que tratar, porque senão ela vai morrer. Recentemente, não sei se vocês viram essa reportagem de uma criança que teve que a família entrar na justiça para ser autorizado a fazer uma cirurgia bariátrica nessa criança, porque ela tem um distúrbio. Ela tem um distúrbio metabólico onde ela não consegue ter saciedade. Então, para você entender, ela é muito obesa, a criança. Então, graças a Deus conseguiu, e agora tanto a terapia nutricional como a cirurgia e outros fatores vai tirar ela desse quadro, mostrando justamente o que você acabou de falar. É uma doença. Tanto é que existe uma CID. CID é o Código Internacional de Doença para a obesidade. Agora, cabe nós entendermos assim, nós temos que respeitar as pessoas. Eu sou da raça negra, eu sei muito bem o que é preconceito, e realmente a gente não tem que ter preconceito com as pessoas. Seja pela questão social, se é rico, se é pobre, se é amarelo, se é azul, se tá obeso ou não. Mas o que nós estamos vendo hoje são pessoas tentando colocar isso como normal. É como a criminalidade. Ah, é normal, é um coitadinho. De repente é um amigo seu que foi criado junto com você, com as mesmas condições. Mas num dado momento da vida dele, ele resolveu enveredar pro lado do crime. Escolhas diferentes. Opa, mas eu não tive oportunidade. Como assim? Eu sou de periferia. Eu sou da raça negra. Eu perdi meu pai, eu tinha 7 anos de idade. Mas nada disso justifica pra pessoa enveredar pra esse lado. Ah, porque eu tive um distúrbio na infância, por isso que eu como muito, hoje eu tô com 180 quilos. Se vocês observarem aquele programa Quilos Mortais, vocês podem observar que aquelas pessoas têm comportamentos muito semelhantes. Qualquer episódio que você assistir. Primeiro, geralmente tem-se uma justificativa pra estar fazendo aquilo, comendo daquela forma. E segundo, muitos deles não querem a ajuda, principalmente da família. E aí tudo bem, tem toda a questão do programa, que tem toda uma dramatização, mas a gente vê que o comportamento é comum. Eles comem muito. Pode haver algum distúrbio a nível psicológico? Sim, pode. Pode ter distúrbio a nível metabólico? Sim, mas na maioria das vezes são escolhas. Tem uma frase que eu gosto muito de usar que diz assim, que na vida nem tudo é castigo ou prêmio. São escolhas. Então, muitas pessoas que hoje estão obesas, eles também se apoiam nisso. Ah, mas aqui eu vou engordando, depois eu faço um procedimento estético. Ah, eu vou engordando, depois eu tomo um remédio, eu resolvo. E não é assim. E muitas dessas pessoas se arrependem por, às vezes, ter essa linha de pensamento do que você falou, da normalização disso. E outra coisa, quando nós analisamos exames laboratoriais, raramente uma pessoa que está obeso não tem marcadores, que nós chamamos de marcadores pró-inflamatórios, que são marcadores de câncer. Por isso que você observar na... Cara... porque... Sério? Não, porque não é só o obeso, estético. ele tem uma sinalização maior, uma predisposição maior para desenvolver um câncer. É porque é o seguinte, o tecido adiposo, ele não é do mal. Ele é necessário. Não esse visceral. O visceral, se você puder mantê-lo o mais baixo possível, é muito bem-vindo. Mas o tecido adiposo, ele libera um hormônio chamado adiponectina.
É um hormônio do bem. Melhora a sensibilidade à insulina, ele é anti-inflamatório e por aí vai. Isso até um certo ponto. Quando essa pessoa começa a acumular muita gordura, ele para de produzir esse hormônio da quantidade ideal e muda todo o contexto. Aí ele vai produzir o quê? NF-kappa-beta, fator de necrose tumoral, interferon gama e outros marcadores pró-inflamatórios. Então, quando você pede, por exemplo, um dímero D, que é um exame que nós pedimos, uma proteína C reativa, essa pessoa obesa, ele tem esses marcadores altos o tempo todo. É um tipo de inflamação que a pessoa não sente nada, ele não sente dor. Diferente, por exemplo, de você se levantar dessa mesa e bater a perna na mesa e, de repente, machucar o joelho. Vai doer por um período porque é uma inflamação aguda. Essa inflamação do obeso, ela é uma inflamação não perceptível. Então, quando, por exemplo, essa pessoa tem qualquer quadro de doença, é mais difícil para o sistema imune funcionar nessa pessoa. Então, geralmente, tem mais tendência a infarto, ele tem mais tendência a AVC. Vocês acham normal? Pessoas com 35 anos, como nós temos visto hoje, desenvolver tanto câncer, desenvolver AVC, nem que seja um AVC leve, mas sem grandes sequelas, mas foi um AVC, por causa desses comportamentos. Porque o que essa pessoa come inflama. Quer um exemplo? Ferritina. Bom, a ferritina, isso é novo, ou não? Não, a ferritina, até tem pessoas, infelizmente, que confundem essa ferritina muito alta numa pessoa que está com um grau de obesidade com excesso de ferro. Não é. Você pode olhar que a ingestão de ferro, que você mede o ferro sério, que mede a ferritina é muito alta. Hoje, por exemplo, eu vi uma pessoa na casa de 1.000. Ele falou pra mim, até brincando, a minha já chegou a quase 2.000. Então essa pessoa está extremamente inflamada. O normal seria o quê? Né? Uma ferritina para homem em torno de 400, mulher até 150. Mais do dobro. Mais do dobro. E isso é silencioso. Por isso que nós estávamos falando de verdade, agora eu vou citar outra parte que eu também abordo muito, que é a parte de exames laboratoriais. E muitas vezes eu acabo sendo até criticado, porque quando a pessoa pega um pedido de exame meu, ele é um pedido mais extenso. Ah, esse nutricionista está inventando moda. Eu não estou inventando moda. Você tem ideia? Você olha tudo, pede tudo. Hormônio, vitamina. De ponta a ponta. Até exames de fezes eu peço. Por quê? Porque eu quero olhar a pessoa como um todo. E raramente passa uma pessoa sem que eu ache nada. Ah, Elimar, por quê? Porque você é o excepcional? Não, é o jeito de olhar. É a abordagem. É como você pegar seu carro e levar para uma pessoa fazer uma revisão e a pessoa dizer para você assim, ó, beleza, pode levar seu carro embora, eu só olhei aqui água e óleo, tá tudo certo. Isso não é revisão, isso é muito pouco. Meu amigo, você vai largar seu carro aqui comigo e vai ficar 2 dias. Desmonta a roda, olha rolamento, arranca bico injetor, o que te trinchar, freio, tudo, motor, chassi, tudo. E de repente você iria usar esse carro para fazer uma viagem e ele te salva. Ele falou, meu irmão, se você não tivesse estrago, você ia ficar na estrada. Então a mesma coisa é essa abordagem através dos exames e isso é importante. Então na verdade eu não estou inventando moda. Por coincidência essa semana, vamos dizer assim, de cada 10 exames de imagens que eu avaliei, 8 tinham problemas. Cisto nos rins, pedra nos rins, que nós chamamos de litíase, pedra na vesícula, hoje virou mato. Por quê? Alimentação errada. A pessoa muda o padrão da bile e essa bile passa a ficar mais propensa à formação, primeiramente, de uma coisa chamada lama biliar e depois formam as pedras. Mas aí o nutricionista cuida ou ele encaminha pro médico? Pergunta boa, hein? Acho que esse cara tava com as perguntas anotadas. Tá, não, tá aqui embaixo dele aqui, ó. Mano. Muito bom. Existe vamos dizer assim, uma ideia muito bem feita que criaram alguns anos atrás chamada equipe multidisciplinar. Mas, infelizmente, tem muita gente que não tem essa visão. Então, por exemplo, o educador físico, ele detecta que a pessoa tem um problema, desvio de coluna, sei lá, uma escoliose. Ele vai passar para o ortopedista, vai passar para o fisioterapeuta, beleza. Quando eu peço um exame que foge do meu contexto, eu encaminho. Constantemente eu faço isso. Por exemplo, recentemente, eu avaliando um paciente meu, já um paciente antigo, ele me mandou uma mensagem agradecendo. Ele estava com um quadro na vesícula que chama vesícula esclerotrófica. O que é isso? Ela vai inflamando ao longo do tempo e ela desenvolve pedras muito pequenas. E o próximo passo é o câncer. Uhum. E é silencioso. E ele agradecendo, falou, Mar, por causa desse exame que você pediu, o médico já marcou a minha cirurgia. Então, dali pra frente, outro profissional segue. Cara, mas a maioria das doenças engordas, assim, é silenciosa, né, cara? Isso é um trem meio doido também, né, cara? É porque, olha que bacana, tem um termo que eu gosto muito de usar, que fala assim, ó, que a sintomatologia nem sempre caminha com a doença. Ou seja, de repente, a pessoa tem um quadro instaurado, mas isso vai demorar muito tempo. Só pra você ter noção, um câncer de pâncreas, ele pode surgir e manifestar somente depois de 20 anos. Leva muito tempo. Inclusive, muita gente hoje tem câncer de cabeça de pâncreas por causa de fumar. E a pessoa acha que fumar só vai agredir o pulmão. E não é. Por causa da quantidade de toxicidade que vai acumulando. Cigarro normal ou pendrive?
A todos eles. Porque, na verdade, até recentemente teve um lançamento aí de pendrive fitness, né? O pessoal tentar colocar alguns aminoácidos, né? Sério? Colocaram. Mas parece que já foi até proibido. Vai ver, não tem nada disso também, tem nada né? disso. É só mentira. Até porque, olha que interessante, alguns tipos de nutrientes, eles têm que passar por toda uma parte metabólica para ser transformada em forma ativa. Foda pra caralho. Isso aí. Se você tomar, por exemplo, uma vitamina B12 e ela não converter em metilcobalamina, não adiantou nada. Toma um ácido fólico, tem que converter em metilfolato. Então, dependendo da forma como você ministra isso, pelas narinas, sei lá, pelo pulmão, não vai ser convertido da forma como precisaria.